prestigiar. Eu me chamo Renan Ferrer, sou um aluno do curso de Gastronomia, extensionista do programa Transgarçone e vim aqui apresentar um trabalho sobre a importância da organização e da gestão de dados para a empregabilidade de pessoas transexuais e não binárias no programa Transgarçone. Eu acho importante ressaltar isso porque ele não é um programa que deriva de uma iniciação científica, ele tem um pé na extensão, ele é um trabalho que vai relatar uma experiência minha, uma experiência própria, na extensão como aluno extensionista de um novo núcleo de empregabilidade, um núcleo que foi reestruturado com novos alunos e com novos professores coordenadores. O ponto-chave desse trabalho, o ponto focal, ele foi qual seria a importância da criação de métricas e processos que organizassem os dados já coletados pelo programa Transgarçone. Eu entrei no programa no começo do ano passado, primeiro período de 2022, mas o programa já é muito mais antigo. E quando a gente chegou, eu e outros colegas, a gente chega no núcleo de empregabilidade, a gente vê que existem muitos dados sobre a empregabilidade dessas pessoas trans, que é um dos pontos principais do programa, que não estavam muito bem organizados. A gente tinha essas informações dispostas de maneiras diversas e isso dificultava que a gente, como pessoas novas, a gente queria fazer uma análise, primeiramente, do trabalho já realizado para dar um segmento. E no início a gente teve muita dificuldade, então a gente viu a necessidade de primeiramente organizar os dados do programa para que a gente pudesse ter um segmento melhor. O objetivo do trabalho ele era de organizar os dados já coletados, como eu citei, dinamizar o processo de empregabilidade. A gente queria fazer algo mais prático, porque a gente entende que o trabalho da empregabilidade ele é muito dinâmico, é muito trabalho, então a gente precisava de maneiras mais rápidas da gente conseguir efetuar os processos e a gente queria algo que pudesse gerar maior confiança nas escolhas feitas e a gente decidiu utilizar esses dados como base. Como falado, a gente entrou num contexto de reestruturação do núcleo de empregabilidade. A gente iniciou um processo de criação de banco de dados. A gente pegou várias planilhas, desde o ano de 2017, que foram os dados mais antigos, e a gente começou a organizar essas planilhas. Lá a gente tinha dados como as parcerias realizadas pelo núcleo de empregabilidade, parcerias com hotéis, restaurantes, bares ou outros eventos. A gente começa a organizar esses dados e a gente começa a gente faz essa organização para possibilitar uma visão mais ampla do histórico. A gente queria conseguir olhar a pergunta de um lado mais amplo para conseguir entender qual direção a gente iria tomar. Então, algumas maneiras da gente fazer isso foram o processo de criação do banco de dados e do mapeamento das parcerias. A gente fez um retrospecto de todas as parcerias já realizadas pelo programa, entendendo a natureza da parceria, o tipo de empresa, quais ações foram desenvolvidas, as pessoas responsáveis, quantas pessoas, para entender o que estava acontecendo, digamos assim. É importante ressaltar que ele ainda é um processo em andamento, ele não está finalizado e eu não acredito que ele vá ser finalizado. Esse processo de organização ele precisa continuar acontecendo porque a gente tem que sempre olhar para o presente. Depois eu vou falar, a gente criou alguns métodos e a gente vai atualizando eles com frequência para se manter a par do que o programa está apresentando atualmente. A gente, organizar o tema, o método, a gente pode falar um pouco do método. A gente foi utilizado a pesquisação, que era um método que possibilitou com que a gente fizesse a pesquisa e a gente entendesse o trabalho que a gente estava fazendo à medida que o programa continuava. Que a gente não conseguiria parar as ações do programa para conseguir fazer todo esse processo de organização e todo esse processo de estudo. Então, enquanto a empregabilidade continuava a realizar as atividades diárias, a gente ainda fazia esse estudo à parte para conseguir organizar os dados e melhor estruturar o programa. Dos resultados, eu achei importante a gente trazer dois trabalhos principais. O primeiro foi uma planilha que ia descrever todas as ações que desenvolveram ações de parceria com o núcleo de empregabilidade desde o ano de 2019. Foi como eu comentei, foram os dados mais antigos, eles chegam até 2019, então a gente quis mapear todas as organizações. Foi um trabalho bem extenso para a gente conseguir separar empresa por empresa, o tipo de ação, a parceria, quantas pessoas, a ação realizada, para que a gente pudesse entender o que já havia acontecido no passado. Isso permitiu que a gente fizesse uma análise, a gente conseguiria entender qual foi o retrospecto da empregabilidade para a gente conseguir seguir um trabalho futuro. Já que a gente falou do passado, esse primeiro trabalho, o segundo trabalho ele vai falar do futuro da empregabilidade, porque nós somos um núcleo novo, um núcleo que está ainda sofrendo um processo de reestruturação e a gente começou a pensar como que a gente iria trabalhar, como que a gente iria seguir com os processos. Então a gente criou uma planilha
que ia descrever alguns critérios que o núcleo de empregabilidade ele entende como essencial para que a gente estabelecesse parcerias, futuras parcerias extensionistas. Critérios que vão falar da situação cadastral das empresas, que vão falar da dignidade do trabalho ofertado, da logística, se o Transgarsone ele tem capacidade de logística para fazer ações de parcerias, porque por mais que a gente queira abraçar o mundo e ajudar todas as pessoas, a gente não consegue, a gente precisa se manter centrado no que é possível para que a gente realize bons trabalhos. Esses foram 2 trabalhos principais que a gente realizou. Eles foram desenvolvidos pelo Núcleo de Empregabilidade com o intuito de ajudar os processos de decisões e análise das ações. Então eles são utilizados no dia a dia. Eles são constantemente, a gente volta constantemente para eles. Toda vez que a gente precisa firmar uma parceria nova, que a gente quer olhar para o futuro, a gente quer firmar uma parceria, a gente precisa se manter firme nesses critérios, porque é algo que vai nortear o nosso trabalho. Então a gente ainda utiliza, ele vai nortear essas ações. Isso a gente prefere trabalhar assim para sempre se manter em sincronia com as ações do núcleo. Eu quis trazer como exemplo, esse aqui é um recorte da primeira planilha que eu descrevi, que falava de todas as ações. Foi feita uma planilha no Excel e disso a gente consegue puxar um gráfico dinâmico. Esse exemplo eu quis trazer pelo tipo de empresa todas as organizações que o Transgarsone já havia feito parceria até um dado momento. Então a gente conseguiu separar por restaurante, por bistrô, por bar, para entender quais estavam ativos, quais estavam inativos, porque algumas empresas desde 2019 sofreram processo de pandemia, alguns tiveram que fechar as portas, não conseguiram continuar. Então a gente precisava entender quais parcerias já firmadas que a gente poderia retornar e quais que, por uma situação da própria empresa, não seriam possíveis. Eu queria finalizar esse trabalho falando do impacto para a formação do estudante, para a minha formação. Ele foi de muita importância para eu me entender como um aluno extensionista, né, um aluno de universidade pública que precisa da extensão. O Transgarsone foi a primeira extensão foi a primeira e a única extensão que eu trabalhei até agora. É uma extensão incrível, o trabalho ele é muito bonito, é muito bom o trabalho realizado. E o modelo, a forma como esse trabalho é realizado, ele é muito importante, porque é uma maneira que a gente precisa trabalhar com muita seriedade, porque a gente ajuda muitas pessoas, a gente ajuda um grupo específico, o grupo de pessoas trans que é marginalizado até hoje. Então a gente tem uma delicadeza para tratar desse grupo muito grande. É um trabalho muito bonito, ele é muito realizador para mim. Eu trabalhei como aluno extensionista, até hoje eu faço parte, e ele foi muito importante para a minha formação pessoal, como pessoa, Renan, para entender as dificuldades sofridas por um grupo social específico. É um grupo que eu não me enquadro, mas eu consigo ter a empatia e a vontade de querer ajudar. Então, ele foi muito importante para mim pessoalmente e como aluno da universidade, entender o que uma universidade pública ela pode fazer, ela pode se utilizar dos conhecimentos que a gente tem para efetivar a mudança, para ajudar pessoas, ajudar um grupo social. E a gente precisa, mais do que como a gente precisa se utilizar dos conhecimentos da universidade para fazer mudanças na sociedade. Esse é o papel da extensão universitária. No mais, esse era o trabalho que eu queria apresentar. Eu espero que eu tenha me mantido dentro do tempo. Eu queria agradecer a atenção e era isso. Muito obrigado.